Dando continuidade às nossas aulas de hoje, a gente vai para a história. E história, a gente vai, ó, para a página 42 a 51, né? Vamos estudar a África. Eu sei que você já deve ter assistido algum filme, algum documentário falando sobre a África, né? E o que é a África, você sabe? O que é a África para vocês? Então, a África não é um país, mas um continente com 54 países e muitos povos. E muitos desses povos falam duas línguas, certo? E eles têm seus hábitos e costumes próprios. Aqui, ó, tem um texto muito bonitinho, que daqui a pouco a tia vai ler também ele para vocês, certo? Então a tia vai virar aqui na página 43, que tem um texto também que fala do remanescente de quilombos. Vocês sabem o que é quilombos? Quilombos é uma comunidade formada predominantemente por descendentes de pessoas que viveram como escravos no nosso país, certo? No Brasil de hoje ainda existem povoações habitadas pelos descendentes dos antigos quilombolas, espalhadas por todo o território nacional. Essas comunidades são chamadas remanescentes de quilombos. São mais de 80 mil pessoas vivendo de um jeito parecido com as dos seus antepassados. Em algumas dessas comunidades, a língua falada conserva termos africanos. A Constituição Brasileira de 1988 reconheceu a propriedade definitiva das terras ocupadas por comunidades quilombolas. No presente, essas comunidades têm dificuldade em documentar a posse diária de forma juridicamente aceita. Além disso, muitas dessas terras são cobiçadas por fazendeiros e, por vezes, estão localizadas em áreas de mananciais e de reserva de extração vegetal e mineral. Diante disso, as comunidades quilombolas vêm travando uma luta árdua para reunir provas de que são descendentes de escravos e de que as terras em que vivem lhe pertencem. A tia vai ler aqui, ó, o texto, A Menina Luana. Então vamos lá. A Menina Luana é um texto de Haroldo Macedo e Oswaldo Faustino. A Menina Luana. Apesar de ter apenas 8 anos, Luana é uma verdadeira guerreira. Joga capoeira como ela só. Sempre que olha no espelho, abre um sorriso. Sabe que é uma menina linda. Isso ela aprendeu principalmente com a vovó, que lhe conta histórias da origem de seu povo. São histórias que fazem ter orgulho de ser uma criança negra, como a maioria dos moradores de Cafundé, em remanescentes do Quilombo. De tempo em tempos, vai com os pais à capital, onde se encontra com uma turminha muito especial. Ao lado de seus amiguinhos, ela descobriu que a beleza da gente não depende da cor, da idade, se é homem ou se é mulher, se é gordo ou se é magro, alto ou baixo. Depende apenas de você, se você se sente bonita ou feia. Ó, a Luana tem autoestima, né? Ela se acha linda. Né? Porque é importante a gente gostar da gente do jeito que nós somos, do jeito que nós nascemos, né? Então, assim, a Luana ela tem uma história muito bacana, porque ela é da África, mas ela não tem vergonha de nada, do país dela, da cor dela, e ela é uma menina muito bonitinha aqui, ó, no texto. E aí a tia vai virar aqui, ó, pra cá, ó. E aqui tem a interpretação para você fazer, para você responder, tá certo? E aqui tem uma meninazinha, ó, presta atenção. As trancinhas e os penteados fazem parte hoje do visual brasileiro. Em uma folha à parte, desenhe uma menina com trancinhas afro. A seguir, crie um nome para a menina e escreva esse nome no alto da página. Tá certo? E aqui, ó, e vocês? Vocês se aceitam como vocês são? Vocês se acham feio ou bonito? Pois se vocês têm isso, não é bom. Você tem que se aceitar como você é. Bonito ou feio, gordo ou magro, alto ou baixo, certo? É importante a gente gostar da gente, se amar, ok? E aqui a tia vai passar, ó,
para a página agora 44. Aqui na página 44 a gente vai falar sobre os italianos, a cultura deles, certo? Vocês sabiam que no Brasil vive mais de 20 milhões de descendentes italianos? Vocês conhecem o nome de comida italiana? Às vezes a gente até come a comidinha, mas não sabe a origem, né? Então, assim, quais festas italianas é comemorada no nosso país? Vocês conhecem? Olha, os italianos, quando vieram para cá, do nosso país, eles não trouxeram nada. Só a vontade mesmo de construir, de ter sua casa própria. E lógico que eles trouxeram também os costumes de lá, né? É a cultura, os sotaques e as músicas também, né? Aqui na página 45, depois eu vou voltar para a gente ler esse texto aqui, mas aqui na página 45 fala assim, ó. As festas italianas são comemoradas no Brasil todas de cunho religioso. Em São Paulo, comemora-se a de Nossa Senhora a Geropita, no bairro da Bexiga, a festa de São Vito, no Brás, a de São Gerardo, na Moca, entre outras. Aliás, esses 3 bairros recebem muita influência italiana, com destaque para o Bexiga. Lá é possível encontrar inúmeras cantinas e padarias típicas que vivem cheias de italianos e seus descendentes. Os imigrantes italianos apresentaram a arte dos embutidos, vários tipos de salame. A culinária brasileira, além da polenta, que é uma delícia, que era a base de alimentação da maioria das famílias na Itália, também influenciaram nossa música como introdução da sanfona. Esse instrumento foi também assimilado, que passou a ser fabricado no sul, recebendo o nome de acordeon ou gaita. E aqui na página, voltando para a página 44, eu te avaliei um texto, certo? Na casa dos Nones, meu avô italiano. Domingo, eu acordei pronto para ir à casa dos meus avós. Eles moram na Moca, que é um bairro de São Paulo, onde os italianos costumavam se estabelecer quando chegavam no Brasil. Chegamos um pouco atrasados na casa dos Nones, que reclamaram dizendo que o macarrão deve ser servido logo e depois de ser preparado. O almoço foi muito gostoso. Eu e o Fábio comemos penne, um tipo de macarrão que parece um canudinho. Eu quis saber como meu avô veio parar no Brasil, o porquê dele ter saído de um país em forma de bota para vir para o país gordo e sem neve. O nono riu e explicou, com seu sotaque engraçado: a vida é cheia de surpresas. No dia estávamos tranquilos, no outro dia teve uma guerra sem sentido. Pegamos um enorme navio, eu, sua nona, seu babo e seu tio, e viemos embora. Isso aqui é o título, é o texto, certo? E aqui, ó, e esse texto é de Tiago lá e a Coca. E aqui, ó, você vai fazer a interpretação do texto, ok? E agora a gente vai para a página 46. E vou botar uma foto. Essa imagem que vocês estão vendo aí é a festa da uva no Rio Grande do Sul, que faz parte da cultura italiana. E agora a gente está aqui na página 46 e a gente vai falar sobre o quê? Sobre o Nordeste, do nordestino, né? E nós sabemos que muito do que São Paulo é hoje deve ser aos nordestinos que saíram daqui para construir São Paulo, para morar em São Paulo, né? E aí, ó, a tia trouxe aqui, ó, também tem a história dos imigrantes também, mas a gente vai continuar aqui, ó. Uma possibilidade de trabalho com a cultura nordestina foi a presença dos acordeonistas, o Dominguinhos, o Sivuca e Oswaldo da Acordeon, sabe? E aqui tem um texto muito bacana, eu não sei se vocês conhecem esse homem aqui, mas eu vou ler aqui, ó. Em 8 de outubro comemora-se o Dia do Nordestino. A data escolhida é o dia do aniversário do poeta cearense Antônio Gonçalves da Silva, conhecido como Patativa do Assaré. Então, assim, o texto a seguir é dele, e eu vou ler com atenção. Prestem atenção, escutem. Vaca estrela e boi fubá. Seu doutor, dê licença
pra minha história contar. Hoje eu tô na terra estranha, é bem triste o meu penar, mas já fui muito feliz vivendo no meu lugar. Vaca estrela, boi fubá. Eu sou filho do Nordeste, não nego meu natural. Mais uma seca medonha, me tangiu de lá para cá. Hoje nas terras do sul, longe do torrão natal, quando eu vejo em minha frente uma boiada passar, as águas correm dos olhos, começo logo a chorar. Então, ele conta uma história do nordestino, de como ele, por que ele saía daqui do país, do nosso país, do Brasil, nosso país não, desculpa, da cidade dele, do Nordeste, para ir para São Paulo, para o Sul, para o Sudeste, né? Sudeste, principalmente em São Paulo, porque era a seca que mandava eles embora, atrás de novos sonhos, atrás de construir suas vidas com seus familiares. Então eles iam para São Paulo e lá eles construíam a vida deles, sempre com a vontade de retornar para a sua cidade aqui no Nordeste. Então essa história aqui é muito bonita e é um pouco do nordestino, aliás é muito do nordestino, certo? Então aqui embaixo tem a interpretação para você fazer. E aqui a tia vai ler aqui, ó. Vimos que os indígenas, os portugueses, os africanos e os italianos e os nordestinos tiveram importante papel na construção da cidade de São Paulo. Além desse, São Paulo também recebeu a contribuição de outros grupos humanos, como alemães, romenos, poloneses, espanhóis, japoneses, chineses, judeus e sírio-libaneses. Aqui é um pouco da cultura folclórica deles, ó, aqui em cima. E aqui embaixo é o japonês, certo? Então aqui, ó, tem assim, ó, os imigrantes japoneses, de imigração mais recente, os japoneses vieram para o Brasil a partir de 1908 e representavam na década de 40 uma população em torno de 190 mil, tendo 75% entrando no Brasil entre 1925 e 1935. E aqui em São Paulo, até hoje, né, tem muitos orientais, certo? E a tia vai passar agora para a página 48. Esses são os acordeonistas Sivuca, Dominguinhos e Oswaldinho da acordeão. Então, o de azul é o Oswaldinho da acordeão, o do meio é o Sivuca e o outro é o Dominguinhos. Eles fazem parte da nossa cultura, como também Luiz Gonzaga, que faz parte também. E aqui a página 48 tem um mapa ilustrado da cidade de São Paulo, né? Com as origens, com os povos que fazem parte da cidade de São Paulo. E tem assim, você conhece a cidade de São Paulo? Vocês já foram a São Paulo? Com base nos seus estudos, responda. Que culturas estão mais presentes em São Paulo? O que você sabe sobre elas? Então, assim, é um questionário que você... É a interpretação de tudo que já foi lido, que você vai responder ali e aqui também, ó. A abundância de espaços e atividades culturais vão de famosas obras arquitetônicas, como o Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, e o edifício Copan, projetado pelo mesmo célebre arquiteto responsável pela sede das Nações Unidas em Nova York, Oscar Niemeyer. Então, assim, agora a tia vai aqui, ó, para a página 50. Finalizando aqui na página 50 e 51, nós temos assim, ó. Integrando com a língua portuguesa. Vocês moram na cidade? Já viram demolições de casas, prédios para construções de ruas e avenidas? Pois bem, o texto que vamos ler é sobre a demolição de um espaço escolar infantil para a construção de uma grande avenida. Agora vocês vão ouvir, tá certo? Vamos lá. O texto a seguir é um depoimento de Dona Brits, uma senhora nascida em São Paulo em 1903. A gente nascia lá em casa com o destino traçado. Tinha que fazer o curso primário, entrar na escola normal e ser professora. A escola normal da praça era mais bonita que hoje.
Seu terreno era cheio de flores e árvores de magnólia. Na área que corresponde hoje à Avenida São Luís, ficava o ginásio de esporte e o jardim da infância. Debaixo das magnólias, o chão era de areia, onde as crianças brincavam. Elas ficavam uma belezinha com seus aventais de brim e chapéu de palha redondo, marinho e bege com uma fita escrita, Jardim da Infância. Eu sou a magnólia copada de flores de alvo cetim, que acolhe sobre a ramada as crianças do jardim. O ginásio cheio de aparelhos para esporte e o jardim foram destruídos pela Avenida São Luís. Nosso uniforme era saia marinho e blusa branca de manga comprida, sapatos e meias pretas. Muito bem. Memórias e sociedades, lembrança de velhos de São Paulo, tá certo? Aqui, ó, vocês perceberam a tristeza por ter uma escola e ser destruída para construir avenidas, como a gente já viu várias coisas, né? Destruir para construir shopping. E aqui vocês vão, como eu te leio, você vai ler novamente esse texto e vai fazer a interpretação aqui, na página 51, certo? E aqui tem assim, ó, leia o trecho da reportagem a seguir e preencha a ficha. São Paulo perdeu muito de seu encanto em nome de crescimentos. Cercado de árvores e jardins, alamadas e grandes trabalhadas, o Jardim da Infância, construído no fundo da escola Caetano de Campos em 1896, hoje Praça da República, só sobreviveu até a década de 30, quando foi demolido para a construção da Avenida São Luís. O que São Paulo mudou é impressionante. Tá certo, pessoal? Olha, aqui você vai simplesmente ler, fazer a interpretação de como é a cultura de São Paulo, dos povos de São Paulo. Tudo que eu te leu sobre São Paulo você vai responder, tá certo? Na interpretação de texto. E aí nós vamos voltar na próxima segunda, tá certo? Para corrigirmos tudo. Um cheiro. Até a próxima aula.